Ok, então vamos lá, boa noite, tá? Nós estamos aqui para continuar no estudo eletrostática. A gente vai começar a falar sobre a carga campo elétrico, tá? Com mais detalhe hoje. Então, nossa carga, ela está parada em relação ao observador. Parada em relação ao observador quer dizer que nós estamos no domínio estático, ou seja, da eletrostática, onde as coisas não se movimentam, ok? Bem, nossa lista de comunicados e tarefas, né? Aula semana 3 da última semana já está no YouTube. Como eu falei a você, Antônio, eu recomendo que você reassista, né? Ana também. E tome notas, tá? E estude o material. Essa é uma ferramenta de estudo agora em diante. A internet, os vídeos, é como se você estivesse vendo a aula de novo. Claro, existem outros youtubers aí, outros canais, que às vezes mostram uma outra coisa eletrostática de forma muito focada. Isso também é bom. Então, eu não sei como é que faz tal coisa, eu vou para tal lugar. Mas pelo menos reassistir a aula uma vez durante a semana é muito bom. Se você tomar notas, então, aí é excelente. Quando você fizer os apontamentos do material que você reassiste ou assiste, vá colocando perguntas também e traga as perguntas para a sala. Então, isso é muito bom, porque a gente pode começar a aula com dúvida, a sua ou de Ana, né? Isso vai ser legal. Bem, eu falei que ia postar o semanal, tá? Eu revisei aquele material que a gente tinha visto na última aula e eu achei que era pouco em termos de fazer questões em cima só daquele material. Então, eu vou unificar o semanal 3 e 4, tá? Fazer uma única lista que vai incluir essa semana. E aí eu publico, vocês fazem durante o carnaval aí, no retorno a gente vê. Isso também mostra que a gente está um pouquinho atrasado, tá? Aquela nossa primeira aula, ela foi um pouco curta demais. Era para a gente ter avançado no conteúdo de Newton e Maxwell, tá? Então a gente está mais ou menos uma aula atrás, tá? Uma aula, uma hora e meia mais ou menos. A gente vai trabalhando, isso a gente não tem pressa, tá? As coisas como saírem, tá muito bom. E se você tiver dificuldade, Antônio, vai falando comigo, a gente vai diminuindo o passo se for necessário. Ou se estiver muito fácil também, você fala aí que a gente joga duro, vai lá pra frente. Vocês vão conversando comigo e a gente vai ajeitando as coisas, tá? Primeira coisa, lê o capítulo do Hewitt. Você já tem o livro do Hewitt? Já tem o livro do Young and Friedman? Os PDFs? Eu tenho, baixei um. Pegue com a Ana. Ana tem acho que os dois. Não sei se ela tem o Física 3, tá? Se não tiver, tem que me avisar uma coisa assim pra gente ver como é que a gente faz, tá certo? Certo. Ok, aí você pode botar uma mensagem no mural lá, ok? Para eu fazer um link. Tá, certo. Beleza. Aí é muito importante, especialmente a leitura do Hewitt. O Hewitt tem que ser sagrado. Antes de começar o material, lê o Hewitt. Porque o Hewitt está em um nível beleza, sabe? Ele não traz conta, não traz nada muito sofisticado. Ele vai estar no domínio das ideias, no domínio qualitativo. Aí vale um pouco de história, tá? Existia o ensino de física, né? Como era, a gente conhecia no ensino médio antigamente e tal. E aí, na faculdade também, né? Física como ela é. E teve algumas pessoas na década de 80 começaram a se perguntar, não tem outra forma de você ensinar a física? Então, teve o ensino da física bifurcou. Aí foi para um lado um ensino de física tradicional, quantitativo, e para o outro lado um qualitativo. Então, o qualitativo, ele vai tentar passar a você as ideias muito mais do que as contas. Então, para a gente aqui, é um bom primeiro passo você ter as ideias para depois você correr para as contas se você tiver interesse. Nosso foco aqui é que você saiba o que você está estudando. Diferente de outros cursos onde você estuda um bocado de coisa e alguém pergunta depois, você está estudando o quê? Olha, eu não sei o que é, mas fazer conta eu sei fazer. Se botar uma questão aqui eu resolvo, mas não sei o que é exatamente. Então a ideia é contextualizar as coisas, você poder ver as conexões, tá? Então eu quero muito que isso seja assim. Então, se vocês não estiverem sentindo isso, conversa comigo que a gente redireciona, tá? Claro que a gente vai ter umas continhas aqui e ali, física é física, né? Boa noite. Boa noite. E aí, Ana? Eu estou repassando a lista aqui de comunicados e tarefas, tá? Certo. Vou pegar aqui do início novamente, só para
para estar em sincronia com você aqui. Aulas da semana 3 já foram postadas no playlist. Eu recomendo ao Antônio que assista, que tome notas, faça apontamentos, porque isso pode ser trocado por uma questão mais adiante na avaliação. Então, isso tem sido uma ferramenta interessante para os alunos explorarem. Porque, para mim, o que importa é que aprenda se o aluno demonstra isso através de apontamentos bem feitos, ricos, com desenhos e questões resolvidas, e material da sala de aula. Isso vale ouro, né? Então, isso mostra para mim que o aluno está acompanhando. Estava dizendo, Antônio, que tem gente que faz 10 páginas, outras pessoas que fazem 20. Eu já tive aluno que fez 150 páginas, assim como eu tive aluno que já fez 280 páginas. Então, o recorde até agora do semestre é 280 páginas. Eu não recomendo isso. Chega um certo limite assim onde não rende mais. Então o aluno não ganha mais só porque fez muita quantidade. E eu já mostrei isso através de gráficos e coisas desse tipo, fiz estudo do material. Tem uma certa quantidade de apontamentos que você vai que você faz, aí você tem uma melhoria, você faz mais, melhora, mas a partir de um certo limite você faz mais, não melhora mais. Entendeu? Então não adianta entrar em uma neura de escrever tudo, tá? Equilibrar e fazer uns apontamentos sérios que cubram todo o material, principalmente o que é feito em sala de aula seja refletido naqueles apontamentos. Né? O que você estudou também seja refletido. Então, por exemplo, tem aluno meu que pega e resolve questão. Pega um bocado de questão para resolver. Mas aí não coloca nos apontamentos. Eu aviso, olha, coloca nos apontamentos, eu quero ver o que você está resolvendo, eu quero o que você está fazendo. Então, me mostra que aí vai ser, tipo assim, eu vou ficar entusiasmado também. Muito bem. Outra coisa, o semanal, tá? Eu ia publicar essa semana, mas assim, de fato a gente está um pouquinho atrasado, mais ou menos uma hora e meia, e aí o material principal, que são as questões que eu ia fazer na última aula, não deu para fazer ainda, então eu vou unificar a 3 e 4. Vai ser uma listinha um pouquinho maior, mas vocês entregam depois do carnaval, fica beleza. Né? Vocês vão pular carnaval? Nem perguntei. Antônio, você tem cara de fulião. Revele. Não, vou ficar em casa estudando mesmo. Rapaz, esse pessoal de engenharia é um porre. Nos anos anteriores já saí. Sim. Não, esse pessoal de engenharia é um porre. Na minha outra turma, eu fui dizer que ia terminar a aula da sexta-feira né, eu não ia ocupar o último horário, porque eu achava que o pessoal ia pra balada. Pessoal, que balada, professor? A gente vai estudar. Aí eu, converse mais. E você, Ana, carnaval? Que nada. Vou também adiantar essas coisas aí. Virgem Maria. Vida difícil. Vida de adulta agora. Fazer o quê, né? É uma transição que é difícil. Eu me lembro dessa minha transição aí, onde eu comecei a perceber que era vida de adulto, sabe? Você tem que pegar sério nas coisas, senão não anda. É traumático. Bem, lê o capítulo do Hewitt. Então, aí a pergunta, você já tem o Hewitt? Eu espero que você já tenha passado para o Antônio parece que baixou também, né? E também o Young and Friedman, o Física 3 é bom ter do lado. Já deve ter lido o capítulo do Hewitt para estar em dia. Ele estava explicando que a abordagem do Hewitt é bem qualitativa, então é uma leitura mais fácil do que o Young and Friedman, né? Então é uma boa primeira leitura. O Young and Friedman eu só vou precisar de uma coisa aqui e ali, algumas questões desse tipo, eu não vou precisar de todo o texto, especialmente a parte que tem cálculo pesado, eu vou estar evitando, né? Não existe, que eu saiba, eu não consegui encontrar ainda um livro intermediário que faça essa parte da física para licenciatura. Inclusive, na própria licenciatura, isso é meio confuso, né? Porque existe a física, e a física é pré-requisito para algumas matérias, e eu peguei as limites dessa matéria, peguei a bibliografia, olhei a bibliografia e falei, rapaz, se eu for uma física muito leve, não acompanha as profissionalizantes. Né? Juntei a galera toda, a gente conversou muito sobre isso, a gente amadureceu muito, né? Espero que isso aí reflita no nosso ensino. Passando a limpo as anotações, tá? Então eu já falei sobre isso. Ana, aí essa pergunta é para você. Atividade com tabelas tipo Excel, o que achou? Lembra semestre passado que eu fiz? O que é que você achou? Valeu a pena, não valeu? Não entendi, prof. Que atividade? Eu fiz algumas atividades no último semestre, tá? E essas atividades, elas usavam umas planilhas, né? Então você tinha que ir preenchendo. Aquela do carrinho de Marte, por exemplo. Sim. Aquilo ajudou? Eu lembro. Eu achei muito boa.
Tá. Acho que foi uma das atividades que eu mais gostei de fazer. Pois é, eu estou pensando em fazer outras, porque tem muita coisa aqui que é maravilhosa. Você sabe usar. Ali você fez Encerrar um erra tudo, mas Tá. é muito legal. A gente vai corrigindo. Isso. Eu trabalho muito com refeitura, então a gente faz, aí eu olho, vocês refazem. Então vamos fazer assim que fica melhor. Mas eu gostei de verdade, assim, eu achei melhor, assim, a compreensão, assim, eu achei muito melhor do que, assim, aquelas com anunciados bem grandes, não sei o quê. Sim, sim. A tabela, assim, eu achei mais interessante, mais atrativa. Ok. Tá, então eu posso fazer algumas dessas assim que você poderia. E Antônio também, não sei, vocês usam tabelas, Excel, LibreOffice, outro tipo, porque tudo bem, você pode fazer à mão, mas você pode fazer também eletrônico. Com eletrônico, você voa em um exercício desse. Eu não tenho muita habilidade, mas eu vou pesquisar mais. Tá. E você, Antônio? Faço tabela simples, tipo uma soma, média, até aí. Mais Entendi. adiante não avancei ainda não. Tá certo. É isso que eu estou procurando. É soma, média, um quadrado, uma raiz. Mas isso a gente vai também aprendendo. Eu deixei de usar o pacote Office. E eu experimentei o LibreOffice e agora eu estou em uma terceira opção aí, que é uma meio doida aí na internet que eu achei. E estou gostando. Né? Daqui a pouco eu vou mostrar, né? Porque eu tenho uma atividade aí que eu vou mostrar a vocês. Eu achei legal. Achei simples também. O problema é que o Excel foi melhorando, ano após ano, chegou em um pico, e aí ele só foi complicando, e ficou cada vez mais complicado. Então é por isso que eu me afastei um pouquinho. Bem, eu já ativei a gravação está rolando. Eu vou colocar a chamada em um link ao final da aula, tá? Eu notei que ninguém preencheu a chamada da última semana. Oxi, Vocês preencheram? eu lembro de ter preenchido. Eu vou olhar de novo. Eu vou olhar de novo. Foi algum erro, eu lembro de ter preenchido. Tá, mas aí eu dei presentes para vocês dois, assim, não tem erro. Muito bem, então nosso fluxo de hoje, ó. Nosso fluxo de hoje, deixa eu passar aqui para essa de cá que eu tenho o mouse. Pronto. Então, o fluxo de hoje, eu tenho a força de Coulomb e a força da gravitação universal de Newton, um estudo comparativo primeiro. Depois, a força de Coulomb e a força peso, né? Versando aqui sobre o equilíbrio. Tá? Depois eu falo sobre a carga-campo estacionária e o campo de Coulomb. Então a gente vai aprender o campo de Coulomb hoje. Vamos falar também sobre outros campos de outras distribuições de cargas. Então, por exemplo, você tem duas cargas, chama de polo. Quando você tem muitas cargas que formam um fio, é um fio retilíneo. Quando você tem tantas placas que formam uma placa, aí é o campo de uma placa. Tá? E o movimento de uma carga em um campo elétrico externo. Isso aqui eu acho que não vamos ter tempo, tá? Mas vamos ver. Vamos ver. A noite era uma criança. Muito bem. A força elétrica em relação à força gravitacional, tá? Então, nosso foco é esse. Esse foi um exercício que eu dei na última aula, né? Determine a razão das forças elétrica e gravitacional entre o elétron e o próton para um átomo de hidrogênio. Então, eu tenho aí o elétron, tá aqui, o próton. São duas cargas fundamentais que existem a nível de átomos. Nós não enxergamos átomos, então nós não enxergamos elétrons e prótons. Isso não quer dizer que o elétron e o próton não existem. Eles existem, são coisas tanto para Newton, porque eles têm massa, como são coisas para Maxwell, porque eles têm massa e também têm carga e campo elétrico. Então, os dois reconhecem esses entes de forma diferente. Então, Newton pensaria assim: como é que um atrai o outro gravitacionalmente? Ou seja, um tem massa, outro tem massa, eles se atraem. Então, é gravidade. Já Maxwell olha para essa situação e fala: olha, tem a gravidade, mas também tem carga elétrica, positivo e negativo, tem atração também. Então, a gente pode agora comparar as duas.
Quando você quer comparar alguma coisa desse tipo, nós vamos fazer uma razão. Então eu tenho a força de Coulomb dada aqui algebricamente e a força gravitacional dada aqui algebricamente. Nós vimos essas expressões na última aula. Então, com um pouquinho de pesquisa, você acha aquelas expressões e aí você pode comparar as duas coisas. Então, quando você vai comparar, a razão é ótimo. Eu vou colocar, então, no numerador a força de Coulomb e no denominador a força da gravidade. Eu tenho aqui as informações aqui embaixo. A massa do elétron é 9,1 vezes 10 a menos 31 quilos. A massa do próton é só pegar a massa do elétron e multiplicar por 1840, né? Aí vai dar a massa do próton. A carga do próton, então, ou seja, Q1 é igual a P, Q2 é igual a E, e os dois são iguais, e são iguais a 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Esses números que eu tenho aqui na tela são fantásticos, são uma preciosidade. São medidas que nós fizemos com tanta precisão, que nós conseguimos 31 casas decimais no primeiro e 19 casas decimais lá para o terceiro aqui. Carga do elétron com 19 casas, na verdade é mais umas 9 casas aí, vai dar 19 mais 9, 28 casas decimais. É uma coisa impressionante. Só a ciência faz. Diga. Deixa só um minutinho, copiar rapidinho, hein? Tranquilo. E por favor, Antônio, vá falando isso, tá? Na sala de aula é a mesma coisa, eu peço aos alunos que vão me dando um toque se eu estiver apagando o quadro rápido demais. Eu não sei se ninguém vai querer mais apagar quadro, viu? E Ana, o que você acha? Nesse nosso retorno? No retorno, a gente vai continuar usando apresentações PowerPoint ou a gente vai voltar ao quadro como a gente fazia antes? Eu acho que você tem que pensar no que for melhor, assim. E para você, qual foi melhor? E eu prefiro que seja o quadro como era antes. No PowerPoint não gosto, não. Eu também não gosto de PowerPoint. Eu não tenho essa preferência, não. Pra mim, tudo faz. Mas eu não gosto de PowerPoint tanto assim, mas eu aprendi a gostar mais, então eu desgosto menos. De fato, se fica muito essa situação, Antônio, onde você bota o PowerPoint na tela, aí o aluno fala assim, professor, imprima a tela e me dê uma cópia. Aí ele não faz notas, não faz apontamentos, aí ele não escreve. Aí ele leva para casa, deixa lá, dá uma olhadinha assim de olho, aprendi. E é diferente de você reescrever tudo, né? Você aprende muito mais. É verdade. Bem, tá aí a minha razão, ó, aqui à direita, eu botei no numerador FC e no denominador FZ. FC, força eletrostática ou força de Coulomb. No denominador, a força gravitacional. Essa expressão de baixo aqui, quem obteve foi Newton, em 1690, né, nessa época mais ou menos. E aqui a de cima já é de 1790, uns 100 anos depois. Muito bem. Determine a razão. Eu vou colocar aqui então, ó, mais oficialmente também se usa não só F de C, mas mais usual o F de K. Note que F de G usa a constante G, ó, tá vendo? Para indicar gravitação. Então é muito comum, em vez de botar força de Coulomb, botar o K para indicar a constante elétrica. Aí você sabe exatamente. Substituindo aqui eu tenho, ó, K vezes P vezes E, ou seja, no lugar de Q1, Q2, eu botei P e E. R ao quadrado ficou. M1, olha, faltou um G aqui, ó, tá faltando um G. Eu olhei essa transparência já milhões de vezes e não tinha visto isso. Eu vou dar uma consertadinha aqui, viu? Eu sou meio agoniado com isso, viu, Antônio? Tenha paciência. Na hora que eu vejo, eu conserto. Se eu conseguir fazer rápido, se eu não conseguir, que às vezes a coisa é tão medonha. Muito bem, tá aí, ó. Tem aqui G vezes P vezes E sobre R ao quadrado, G vezes MMP sobre R ao quadrado. O interessante aqui é que essa distância aqui, que é a distância entre as duas cargas, e essa distância aqui, que é a distância entre as duas massas, é justamente o raio
do átomo de hidrogênio aqui, que é próton e elétron. Então você pode cortar essas duas coisas aqui. Continuando a substituição, a gente sabe que P é igual a E, então em vez de botar P e E, eu boto simplesmente E ao quadrado. Né? A massa do elétron e a massa do próton, a massa do próton é 1840 vezes a massa do elétron, então fica 1840 vezes G, vezes a massa do elétron ao quadrado. Substituindo os números todos, tá? E fazendo a conta, eu tenho como resultado 2,3 vezes 10 a 39. Então, aí é um desafio, tá? Vocês fazerem essa conta, porque essa conta tem todas as potências que podem dar problema. Então, tentem fazer depois, tá? Confira meu resultado, que eu, inclusive, não sei nem se está certo. Aí vocês vão dizer se está certo, se está errado, assim por diante, viu? Então, por favor, deem uma olhada nessa conta com carinho, vê se dá esse resultado mesmo. Mas vamos dizer que está certo. F de K sobre F de G é 2,3 vezes 10 a 39. O que isso quer dizer? Tá vendo? Depois de cada questão que a gente faz a questão, no final a gente tem que perguntar, vem cá, por que eu fiz esse exercício? Foi somente para ficar fazendo continha bonita ou tinha algum motivo? Toda a questão de um livro de física bem feito vai ser colocada para o aluno com uma razão, sabe? Com um objetivo. Então, que objetivo a pessoa poderia ter, ou eu poderia ter, em colocar essa questão da razão entre a força elétrica e a força gravitacional para o átomo de hidrogênio? O que você me diz aí? E aí, comentários? Não, sem comentários da minha parte. Tá difícil. Por que alguém botar isso aí? Isso aí está dizendo o que isso diz a você? Quem é maior, a força elétrica ou a força gravitacional? O que esse resultado diz? Nenhum nem outro, porque vai ficar a força, a gravidade. Porque assim, quando bota para dividir. Me diga aí. O que isso diz a gente? Primeiro, me diga um número grande aí, Antônio. Um número grande real. Me diga aí. A velocidade da luz. A velocidade da luz. Você sabe quanto é que é? Meu Deus. Vai ser 3 vezes 10 a oitava metros por segundo. Isso. É metro pra caramba. Isso é 3 com 8 zeros assim, ó. Então vai dar 300 milhões de metros por segundo. 300 milhões, então é um número muito grande. Qual é o maior? 300 milhões ou a Mega Sena? 300 milhões. 300 milhões é maior do que a Mega Sena geralmente bate. Essa semana vai dar o quê? 36 milhões. É mais ou menos 1/10 de 300 milhões de metros por segundo, né? Se você olhar só o número. Diga outro número grande aí, Ana. Maior do que 300 milhões. Um número de verdade. Alguma coisa que você acha que tem muito disso. 1 bilhão. 1 bilhão. O que tem? Onde é que você acha 1 bilhão? Onde é que você acha onde é que está esse número real aí? Onde é que você encontra 1 bilhão de alguma coisa? População mundial, né? População de mundial vai ser da ordem de bilhão, né? Você vai ter aí talvez uns 7 bilhões, 8 bilhões, né? Mais ou menos a população mundial projetada para chegar em 12 bilhões, né? Provavelmente nos próximos 30 anos.
Então, isso é muita gente. Qual é maior? O bilhão, os 12 bilhões, ou esse número aí, 2,3 vezes 10 a 39? 12 bilhões. Olha aí, 2,3 vezes 10 elevado a 39. Quantos zeros esse número tem? R$39 zeros. Ele tem 39 zeros. Ele é maior que o bilhão. Ele é maior que o bilhão, mas ele é um pouco maior ou muito maior? Muito maior. Mas Muito vocês não maior. têm ideia, assim, o maior número que a gente tem, usualmente, é o número de Avogadro, né? Que é 6,02 vezes 10 elevado a 23. Esse é um número muito grande, mas aí é um número muito, muito maior do que o número de Avogadro. É muito maior. Ou seja, a gente nunca viu um número tão grande em alguma coisa real. Isso diz então que a força elétrica é igual para o átomo de hidrogênio a força gravitacional multiplicada por 2,3 com vezes 10 elevado a 39, ou seja, com 39 zeros atrás. Isso quer dizer que a força elétrica é tão, mas tão maior que a força gravitacional, que a força gravitacional não faz a mínima diferença para o átomo. Então vamos ver as conclusões aí que a gente pode tirar dessa questão. Quais lições você pode tirar desses exemplos, né? Eu até botei plural aí, porque tinha outros exemplos. Então, a força elétrica é muito mais forte que a força gravitacional, pois ela organiza os átomos e, por tabela, toda a matéria. Então, a gente viu aí que a força elétrica no átomo é muito maior que a força gravitacional. Isso quer dizer que o átomo não é organizado pela gravidade, ele é organizado pela atração elétrica do positivo com o negativo. Então, diferente da Terra e da Lua, né, Terra e Lua, você vai ter aí uma atração gravitacional. Então, o que é que organiza o sistema aí Terra e Lua? É a gravidade, não é a carga elétrica. Mas o que é que organiza o átomo? Não é a gravidade, é a carga elétrica. Também mostra o seguinte: a força elétrica é de curto alcance, pois em média o número de cargas positivas e negativas é igual, ou seja, a matéria em média é neutra. Então, quando você pensa aí no planeta Terra, o planeta Terra não é nem positivo nem negativo, ele é aproximadamente neutro. A Lua também, o número de positivos é igual ao número de negativos, então ela é aproximadamente neutra. Isso quer dizer que não tem força elétrica entre a Terra e a Lua, são dois corpos neutros. Você não tem uma carga líquida. Carga líquida é a diferença entre carga positiva e carga negativa. Ok? Outra coisa, outro item. Por que a força elétrica tem positivo e negativo? Ela é de curto alcance. A gravidade, ela só tem massa de um sinal. Nossa massa é positiva, né? Você nunca encontrou assim, poxa, olha, tem um suco ali que tem massa negativa. Se eu tomar, eu vou ficar mais leve em 1 quilo. Né? Você não... Esse é o suco das É o pessoas. suco. Se alguém achar, me chame. Né? Então, imagine aí que você levasse o carro para encher o tanque de massa negativa. Então, você enchia de massa negativa, o carro ia ficando cada vez mais leve, daqui a pouco flutuava. Não existe isso, né? Então, a massa é sempre positiva, tá? Então isso quer dizer que ela é sempre atrativa, ou seja, se a Terra tem massa, ela vai puxar os outros objetos do universo, quer eles estejam próximos ou eles estejam longe. Então ela vai conseguir puxar. Então, por exemplo, existe uma atração gravitacional entre a Terra e o Sol. É isso que mantém a Terra em órbita em torno do Sol. Ok? Então, a gravidade é de longo alcance. Né? Você pode até dizer longíssimo alcance. A gravidade é o que organiza o universo como um todo, não é a força elétrica. Aí você pode perguntar, professor, e quais forças existem? Existem 4 forças. Que a física saiba.
Ou seja, que a gente conhece são 4 forças. Pode ser que tem outras forças também que a gente não conheça ainda, tá? Mas as que nós conhecemos são 4. Você tem a força gravitacional, que ela é muito fraquinha, mas ela tem longo alcance. Por que eu falo que ela é muito fraquinha? Porque eu preciso de um planeta muito grande, mas muito grande, para manter as pessoas na superfície. Se o planeta é menor, as pessoas ficam fracamente presas à superfície e podem até ir embora. Então, na Lua, quando alguém dá um pulo, já vai mais longe. Se a Lua fosse metade do tamanho dela, uma pessoa pulando ia dar um salto muito maior. Então, você precisa de muita massa para segurar as coisas na superfície. Então, a força gravitacional, né, é fraca. Quando você tem carga elétrica e você tem uma coisa que está carregada, tá? Uma carga, ela puxa as outras coisas em volta com muita força. Então, a gente diz que ela é uma força gravitacional, ela é fraca e de longo alcance. A força elétrica ela é forte e de médio alcance. Depois tem outras 2 forças que são importantes para organizar o que está dentro do núcleo do átomo. Então, o núcleo do átomo você deve achar estranho. Tem lá dentro, né, prótons. Aí você vai dizer, a gente sabe da eletrostática que positivo repele positivo. Então, como é que o núcleo existe? Se tem cargas positivas, lá tem 2. O átomo de hidrogênio só tem uma positiva. O hélio tem 2. O lítio tem 3. Né? Aí vai seguindo aí a ordem. Né? O bário já vai para 4. Carbono já tem 6 positivos. Oxigênio já tem 8. Então, urânio, se você chegar em urânio, são 92 positivos. Como é que esses bichinhos ficam todos juntos? Se está tudo repelindo uns aos outros? Deve ser uma repulsão muito brutal, né? E é verdade que a força elétrica é forte. E a distância é bem pequenininha entre os positivos. Isso quer dizer que tem alguma outra força, dita força nuclear, e essa força nuclear segura esses positivos ali para eles não irem embora. Se não existisse a força nuclear, né, o maior núcleo que existiria seria hidrogênio. Então nós não teríamos toda essa diversidade de materiais que nós temos. Tudo no universo seria hidrogênio. Nós, por exemplo, seríamos impossíveis nesse universo onde isso seria verdade. Então, você tem aí a força nuclear de curtíssimo alcance. Então, positivo repele positivo. Para você juntar 2 prótons, para eles interagirem, para ficarem presos, formando um átomo de hidrogênio, você tem que trazer eles a uma distância muito pequena em relação ao diâmetro do menor átomo de todos. Então, é uma distância, o menor átomo é 10 a menos 9, né? Então, quando você chega para a ação nuclear, você tem que estar em 10 a menos 20, ou seja, em uma distância bem menor, pertinho do núcleo. Não sei se vocês sabem, mas é bem assim, ó. Dizem o seguinte, que se o núcleo do átomo fosse do tamanho da cabeça de um alfinete, que eu estivesse segurando aqui, se ele fosse desse tamanho todo, tá? A eletrosfera desse átomo ia estar, eu estou aqui no Itaigara, ia estar lá em Itapuã. Então, o átomo é muito assim, tem a eletrosfera, né? Muito espaço vazio, e perdido lá no meio tem um grãozinho de alguma coisa que é justamente o núcleo. É lá que as forças nucleares atuam. Aí tem uma outra força nuclear que é responsável por uma mudança importante. Se você for olhar a tabela periódica, você vai descobrir que os núcleos têm cada vez mais prótons, né? Então, eu falei, hidrogênio tem 1 próton, hélio tem 2, lítio tem 3, bário tem 4 e assim por diante. Você vai chegando lá para carbono, já vai para 12, depois você vai para oxigênio 8, você vai andando assim, você chega lá em urânio já tem 92. Agora, também é verdade o seguinte, o número de nêutrons vai aumentando. Então descobriram que o nêutron tem carga nula e a massa dele é aproximadamente igual à massa de um próton mais a massa de um elétron. Aí o pessoal maldou logo, rapaz, esse nêutron
Na verdade, é o casamento de um próton e um elétron que forma um nêutron. Então tem uma força nuclear aí que é responsável por essa atuação. Então aí, isso também é de curtíssimo alcance e é uma força violenta. Então as maiores forças são as nucleares, também são de menor alcance. A força mais fraca é a gravidade e é de longíssimo alcance. Em suma, a gente pode dizer o seguinte: pouca carga faz muito efeito. Muito bem, tá aí, ó. Imagine que a força entre a Terra e a Lua fosse de natureza elétrica e não gravitacional. Qual seria a carga elétrica necessária para manter a órbita atual? Ou seja, considere aí que a carga que eu coloque na Terra seja igual à carga que eu coloque na Lua. Ou seja, eu estou fazendo a seguinte brincadeira. A gente sabe que a força gravitacional entre a Terra e a Lua, okay, vem da massa da Terra e da massa da Lua. A gente sabe calcular isso. E a gente sabe que talvez a gente pudesse fazer uma transferência de carga da Terra para a Lua e você também ter uma força elétrica. Imagine que não tivesse força gravitacional, isso é uma fantasia, né? Se fosse só força elétrica, um fosse positivo e negativo, quanta carga eu precisaria? Então, aí vale uma pesquisazinha na internet para descobrir a distância entre a Terra e a Lua. Então, o roteiro qual é? Vai na internet, olha a dica, vai no livro de vocês, tem uma tabela de constantes lá no final, no apêndice. Aí você vai ver lá a distância entre a Terra e a Lua. Pega esse número, calcula a força gravitacional. A massa eu já dei, facilitei lá de vocês, ó. Massa da Terra é 6 vezes 10 a 24. Massa da Lua, 7,4 vezes 10 a 22. Calcula a força da gravidade. É bom porque vai ter um bocado de número grande. Eu estou querendo que você pratique a utilizar números grandes e números pequenos. Ou seja, que tem potências, né, de módulo muito grande. Ok? De valor absoluto muito grande. Então, calcule a força gravitacional. Depois, imagine que isso tudo é força elétrica. Determine quanta carga eu precisaria. Tá? Então, aí você vai pegar a força gravitacional que você calculou e vai igualar a força da eletrostática. Vai dizer que Q1 é igual a Q2 e vai dizer que o R é igual ao R da órbita da Terra. E vai calcular o valor da carga e vai me dizer na próxima aula. Combinado? Combinado. Tá bom, tirei o roteiro aí para vocês, viu? Muito bem. Outro exemplo. Aqui eu vou já abrir um pouquinho para vocês aqui. A gente vai fazer a conta junto. Considere duas esferas com cargas positivas, Q1 e Q2. Então, Q1 é igual a 45 microcoulombs. Vai se acostumando, vai aparecer muito essa história do micro para a gente. Okay? Carga usual é microcoulomb. Então, Q1 é 45 microcoulombs, Q2 é 45 microcoulombs. E cada uma dessas bolinhas tem uma massa. A bolinha da esquerda tem 5 gramas, a bolinha da direita tem 5 gramas. Que se encontram penduradas a partir de um ponto comum através de fios. Cada um com um tamanho de 1 metro. 1 metro de comprimento. Determine a distância entre essas cargas. Na verdade, esse fio é um fio bem fininho, né? Porque ele está sustentando uma massa de 5 gramas. 5 gramas puxa pouco, né? Então ele é meio idealizado aqui. A gente está modelando aqui o que acontece no eletroscópio. Então botei aqui à direita, ó, no eletroscópio acontece o que? Você bota duas folhinhas de ouro ou de alumínio, né? Geralmente de ouro, bem fininhas, bem fininhas, bem fininhas. E você bota uma carga e elas se separam. Então a gente está modelando essa situação. Em vez de usar folha, a gente está usando bolinha. Ok? Essa bolinha aí, eu acho que a massa está muito leve. Eu gostaria de ter uma massa de 20, 30 gramas aí. Mas isso vai funcionar. Muito bem. A gente quer achar, determine a distância entre essas cargas. Ou seja, se você tem no eletroscópio duas folhinhas aqui e você bota uma carga, elas se separam. Então isso quer dizer que se eu souber a carga, souber a massa, eu sei dizer a separação entre elas. Vamos ver como é que isso é feito. Primeiro, eu quero saber de vocês quais são as forças que atuam na carga Q2. Quem me diz? Duas forças.
A carga Q1 e Q2, elas duas são positivas. Atração, repulsão. 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 Então já tem aí, se tem repulsão, é uma força elétrica. Tá. Se fosse só repulsão, ó, aqui no vídeo, ó, você tá vendo minha câmera aqui? Você tem duas bolinhas aqui e só tem repulsão, elas vão ficar mais afastadas um do outro. Cai quanto, meu Ou Deus? vocês vão ficar assim, ó. Mas se ela tiver peso, o fio vai ficar assim. Então você imagina aí que tem a força peso puxando para baixo e a força elétrica puxando para o lado. Vamos concentrar somente na carga Q2. Se eu fizer a carga Q2, eu resolvo a questão. Se você quiser concentrar na carga Q1, você também pode fazer, não tem problema. Mas geralmente a gente quer concentrar na carga Q2 nesse tipo de questão. Eu estou trazendo essa questão aqui justamente para a gente praticar, para a gente aprender ela, para a gente ficar responsável por esse tipo de questão e a gente poder resolver isso num cenário de semanal, em um cenário de avaliação. Então, minhas questões têm esse intuito de apresentar modelos de questões onde você usa o material e você vai aprendendo novos métodos, tá? Então, pode ser que você viu uma questão, não sabia, não sei como resolver. Mas justamente a gente está aqui para resolver junto, para a gente ir aprendendo, então, como é que a gente resolve essas questões. Então, primeira coisa sempre para a física, a primeira coisa a fazer é desenho. Se você não desenhar a situação, você não anda. O que é desenhar aqui? É colocar os vetores, né? Então, o desenho eu já tenho aqui, à esquerda. Eu tenho aqui o teto, tenho um fio, outro fio, tenho uma bolinha de cada lado, ok? E aí eu vou colocar os vetores na bolinha da direita, ou seja, a força elétrica puxa para a direita porque é uma repulsão a partir de cá, né? Então a força elétrica acontece ao longo do eixo que une as duas cargas. Então essa é positiva, essa é positiva. Você pode imaginar uma linha que sai do centro dessa e vem para o centro dessa. É justamente a direção da força elétrica. Como a força elétrica é repulsiva, ela vai estar ancorada no centro da carga e empurrando para a direita. A força peso é para baixo, ok? A força peso está para baixo. Isso quer dizer que se eu somar essas duas forças, vai dar uma resultante. A minha resultante deve ficar assim, ó. A força F, que é a resultante, é igual à soma da força elétrica mais a força peso. Mas note aqui que não é qualquer soma, não. É uma soma de vetores. Soma de vetores quer dizer o seguinte, eu já falei isso no curso anterior. Vetores é coisa de preguiçoso, tá? Então, às vezes, para ganhar tempo, a física desenvolve notação que condensa o conhecimento em um menor número de equações. Então, quando eu tenho uma equação vetorial, isso quer dizer que era para eu ter 3 equações, uma em x, uma em y e outra em z. E aí, por preguiça, eu juntei as 3 em uma única equação. Isso quer dizer que o que tem aí não são números usuais, tipo 1, 2 e 3, né? O que tem aí são vetores. Então, eles têm módulo, direção e sentido. Geralmente, isso traduz para uma de duas coisas. Eu vou concentrar no desenho e vou resolver utilizando o desenho. Ou eu vou escrever isso aqui em termos dos componentes de f de x, f de y, f de z. F de z aqui não entra na questão, porque dá para ver aqui que duas dimensões resolvem. Então, se você disser que x é na horizontal, y é na vertical, você não tem que se preocupar com o terceiro eixo, porque não tem nada acontecendo no terceiro eixo, só acontece nesse plano aqui, que está definido aqui o exercício. Ok? Muito bem, vou ampliar esse cantinho aqui, ó, para a gente ver o que está acontecendo. Note que essa força aqui, ó, a força resultante, está na mesma direção do fio. Mesma direção do fio. Isso quer dizer que se eu tenho um ângulo aqui, θ, tá? Esse ângulo aqui também tem que ser θ. Então, eu vou ter aqui, ó, θ é o mesmo ângulo que eu tenho aqui, θ. Isso vai me ajudar a resolver essa questão. Veja como é que eu vou fazer. Eu vou dizer o seguinte, eu vou escrever o seno para este triângulo aqui, ó, que sai daqui, vem aqui para baixo, forma um triângulo aqui.
E vou escrever a relação da tangente de θ para este triângulo aqui, ó. Note que o lado oposto a θ para o segundo triângulo da direita, tá, é justamente o mesmo tamanho da força elétrica. Então, por definição, o seno, tá, é o lado oposto dividido pela hipotenusa. Então, para o triângulo da esquerda, esse aqui, ó, o lado oposto a θ é o lado de cá. Note que se a distância entre as duas cargas é x, metade é x sobre 2. Então aí eu tenho o seno de θ é igual a x sobre 2 dividido por L. E para o lado direito eu tenho que a tangente de θ, que é o lado oposto, que é a força elétrica, dividido pelo lado adjacente, que é a força-peso, vai ser tangente de θ é igual a força elétrica dividido pela força-peso. Então eu tenho aí, ó, esses símbolos na esquerda e direita de duas barrinhas verticais, quer dizer o módulo do vetor. O módulo do vetor quer dizer o tamanho do vetor. Então a gente está dizendo assim, ó, os tamanhos aqui, em razão, vão ser igual a tangente de θ. Aí vem o pulo do gato. Ok? A gente vai assumir o seguinte, que para pequenos ângulos, o seno de θ é aproximadamente igual a tangente de θ. Isso é um pulo do gato danado. Isso você sabe se você está acostumado a usar senos e tangentes e cossenos. Se você não está acostumado, você estranha. Mas de fato, se alguém perguntar para você, olha, disse assim, o seno de 10 graus tem esse valor. Aí perguntar qual é a tangente de 10 graus, você pode arriscar o mesmo valor que provavelmente vai dar certo. Vai dar certo em que situação? Quando você falar assim, por exemplo, o número mesmo que dá. Então você pegar a calculadora aí, vamos calcular aqui, ó. Colocar aqui seno de 10 graus. Apertei igual. Deu 0,17. Agora eu vou calcular a tangente de 10 graus. Tangente de 10 graus. Deu 0,17. Na verdade, os dois deram 0,176. Então, é quase a mesma coisa. Vai funcionar seno de θ igual a tangente de θ toda hora? Não. É só para pequenos ângulos. O que é um pequeno ângulo? Qualquer ângulo aí abaixo de 30 graus é uma boa aproximação. Então, tiver apertado aí, tiver fazendo uma prova de seleção aí, um concurso público, alguma coisa desse tipo, não souber a tangente de um ângulo, quiser usar o seno, para pequenos ângulos, vale, é a mesma coisa. Então, ó, tangente de θ, eu peguei e botei a força elétrica no numerador, que é K, que é o quadrado sobre x ao quadrado. Então eu estou dizendo aqui, ó, a constante elétrica K, Q1 vezes Q2. Como os dois têm a mesma carga, eu botei simplesmente Q. Tá? A gente já sabe, o valor da carga foi dado aqui em cima, né? Então, a distância, ó, a distância é x. Então eu botei aqui x elevado ao quadrado. No denominador tem a força-peso. Força-peso, segredo, não conte a ninguém, é massa vezes gravidade. Sempre vai ser. A força-peso sempre é massa vezes gravidade. Então, eu já tenho isso aqui, ó. A minha expressão, as duas expressões. Aí eu vou dizer, o seno de θ é aproximadamente igual a tangente de θ. Por que eu quero isso, ó? X sobre 2 vezes sobre L vai dar aqui ao lado esquerdo. E o de cá é justamente o lado direito. Então eu vou pegar isso aqui, substituir no lado esquerdo, isso aqui no lado direito. E aí vou tirar a minha resposta. Substituindo aqui fica assim, ó. Isso quer dizer que se eu quero a distância, eu tenho que achar x, né? Então note que x ao quadrado está aqui. Então vou ter que passar para a direita, multiplicando os dois lados por x ao quadrado, porque x ao quadrado está no denominador do numerador. Então isso aqui é uma fração complexa. Ele passa multiplicando, vai ficar um x ao cubo aqui. Esse L maiúsculo vai passar multiplicando e o 2 passa multiplicando também, porque o 2 está no denominador, né? Então, se eu simplificar essa equação, isso vai me dizer o seguinte, ó. X ao cubo sobre 2L
é igual a KQ ao quadrado sobre MG. Aí é só pegar e passar 2L para a direita e tirar a raiz cúbica. Então vai ficar essa expressão aqui, feiosa, coitado. Mas a gente pode substituir os números. Muito bem. Tá aqui, ó. O meu resultado deu raiz cúbica de 2L maiúsculo, KQ ao quadrado sobre MG. Tirando a raiz cúbica e substituindo os números, a numeração aí, ó. Vamos se acostumando com o número grande e fazendo a conta. A distância dá para x de 9,6 centímetros. Vai dar resposta em metro, eu converti para centímetro. Então, essa distância aqui deu 10 centímetros. Essa distância aqui de L é 1 metro. Então, aquela minha ideia de um ângulo pequeno está satisfeito, porque x aí vai ser 5 centímetros. Né? X sobre 2 é 5 centímetros. 5 não, 4,5, né? Então vai ser 9 dividido por 2, vai dar 4,5 centímetros em relação a 1 metro. Eu tenho então que realmente esse ângulo é pequeno, a minha resolução é boa, vamos adiante. Então tá aí, mesmo com esse colapso aí do aplicativo, deu para a gente chegar aí na resposta, tá? Essa é a resposta. Essa questão então é um aprendizado, tá? Não é porque você viu a aula que você sabe fazer. Resolver várias questões é encher a sua caixa de ferramentas. Que ferramentas são essas? São ferramentas de resolução. Ok? Então, depois revise essa questão para você saber fazer em um cenário de avaliação, por exemplo. Ok? Muito bem. Vamos adiante. Alguém tem alguma pergunta? Por enquanto não, tá tranquilo. Por enquanto Ok. não também. Então, note aí, 9,06 centímetros é muito menor do que 100 centímetros. A carga campo estacionária, tá? Agora vamos ver os detalhes aqui. Primeiro argumento, tá? Lembre que, tá? Então, eu vou movimentar a carga da esquerda. Observe o que acontece com a carga da direita. Ó, movimentei a carga da esquerda. O que foi que aconteceu com a carga da direita? Vou fazer de novo. Lá vai, viu? O que foi que aconteceu com a carga direita? Positivo, positivo. Atração, repulsão. 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 Você está vendo repulsão aí na tela? Médio, né? Pelo menos na carga da direita, sim. Na carga da esquerda, não. Isso vai ser usual. A gente muitas vezes não tem interesse em mostrar os dois vetores. Então a gente mostra um só. Para chamar a atenção para um detalhe. Então, eu tenho um par de cargas aí, tem a repulsão dos dois. A repulsão, a gente falou que se dá na linha que une os dois centros de carga. Então, observe o seguinte. Aqui, a linha que une os dois centros de carga passa por aqui, ó. Tá vendo? Então, é bem nessa direção. Observe que esse vetor aqui de repulsão está na mesma direção da linha que passa pelo centro das duas cargas. Aí eu movimento essa carga. Por um certo intervalo de tempo, esse vetor está errado. Ele só se conserta um pouquinho depois. Vocês percebem isso? Ó, eu mexo a carga, o vetor da direita só fica certo agora. Teve um pequeno intervalo de tempo. Percebe isso? Sim. Perceberam? Ok. Sim. Isso é importante. Eu estou com essas duas cargas aí, como diz aqui o próprio transparência, a distância aqui é muito, muito grande. Alguns milissegundos à velocidade da luz. Ou seja, a luz levaria milissegundos para atravessar essa distância. Ou seja, quando eu movimento uma carga, a outra carga só sente o efeito um pouquinho depois. Se as cargas estão bem próximazinhas, vai parecer que é instantâneo. Mas se as cargas estiverem afastadas, vai demorar um pouco da segunda carga a perceber. Isso me diz o quê? Que por um certo tempo, tá? A informação de que a segunda carga tem que corrigir a direção do vetor de repulsão. Demora um pouquinho. Por um certo tempo, essa informação está no campo elétrico.
ela não está na carga da esquerda nem da direita, está em trânsito para chegar lá. Então, isso nos diz, né, que a energia que afeta a segunda carga é mediada pelo campo elétrico, ou seja, é o campo elétrico que transfere a energia que vai mudar a segunda carga. Isso traduz para a gente, para a mesma mensagem da última aula, o campo elétrico é uma coisa, existe, é uma coisa porque consegue guardar energia. Guarda a energia enquanto está indo de um para outro aí. Mas aí você vai perguntar, não era eletrostática? A gente não está estudando a eletrostática, as cargas paradas? Por que está tendo um movimento de carga aqui? De fato, eu fugi um pouquinho da eletrostática nas duas transparências anteriores. Por quê? Porque eu queria mostrar para vocês que o campo elétrico existe. Você só percebe quando as coisas se mexem, que aí o campo elétrico está guardando a energia até a informação chegar no outro lugar. Muito bem, isso quer dizer então que a gente pode aqui ilustrar várias coisas novas, tá? Primeiro, a carga maior, a gente vai botar um Q maiúsculo. A gente vai usar Q maiúsculo para carga fonte, tá? Essa carga fonte tem um campo elétrico, símbolo E com um vetorzinho em cima. Então aqui, ó, à direita, campo elétrico, o símbolo é o vetor E. E a carga da direita, que é uma carga menorzinha, a gente vai botar um Qzinho com zero do lado, a gente vai chamar de carga teste. Carga teste é a carga que eu utilizo para verificar o campo da carga fonte. Então eu peguei, ó, eu só tinha a carga Q maiúsculo, ela tinha um campo elétrico em torno dela. Eu coloquei uma carga teste aqui. Imediatamente, quando eu coloco a carga teste, ela sofre uma força. Então, tem uma força que atua sobre ela. É a força de repulsão. A força de repulsão recebe o vetor F, tá? E essa força é exatamente igual ao valor da carga multiplicada pelo campo. Então, você tem carga vezes campo. Isso quer dizer o seguinte, se você olhasse aqui, ó, a unidade do campo elétrico, você descobre imediatamente que a unidade do campo elétrico pode ser vista como Newton por Coulomb. Essa é uma forma de escrever as unidades do campo elétrico. Porque, bem aqui nessa equação, ó, o lado esquerdo é força, isso é Newton. O lado direito tem carga, que é Coulomb. Então, obrigatoriamente, o campo tem que ser Newton por Coulomb, porque Newton por Coulomb multiplicado por Coulomb vai dar Newton. Então, beleza, a equação fica boa. E isso nos leva à definição de campo elétrico. Como é que campo elétrico é definido? Olha a astúcia da definição de campo elétrico. Perceba aqui o detalhe. Olha o que ela está dizendo. Campo elétrico vai ser justamente igual à força sobre a carga teste quando eu divido pela carga teste. Dividir pela carga teste é tirar o efeito da carga teste. Então eu vou pegar a força que a carga teste sente e vou tentar tirar o efeito da carga teste. O que sobrar é o campo elétrico. Então o campo elétrico é a razão entre a força que a carga teste percebeu e o valor da carga teste. Isso vai me dar o campo elétrico aonde? Nesse lugar aqui onde está a carga teste. E se eu quiser saber o campo elétrico mais perto da carga maior, aí você vai ter que puxar aqui, você vai ter que ter a força de novo, vai ter que ter um instrumentozinho para medir a nova força, vai medir a nova força e vai dividir pelo valor da carga teste. E se eu quiser o campo elétrico aqui em cima, nessa região aqui, vai ter que repetir o processo. Isso quer dizer o quê? Que vai ter um valor de campo elétrico diferente para cada lugar do espaço? É verdade. Campo elétrico é assim, ele vai ter um valor diferente em cada lugar do espaço. Às vezes não, às vezes ele pode ter o mesmo valor em vários lugares do espaço, mas nessa situação que a gente está vendo aqui, o valor é sempre diferente. A gente vai ver outras situações mais tarde onde a situação é um pouquinho diferente, mas sempre isso. Eu tenho cargas fontes que geram campo elétrico,
esse campo elétrico, então, para eu saber qual é o valor dele, eu tenho que vir com a carga teste, botar no lugar, medir a força sobre a carga teste. E como é que você mede a força pela carga teste? Você usa o que a gente chama de dinamômetro. Dinamômetro para a gente é simplesmente uma mola. Você bota uma mola, se esticar, a mola, caramba, se diz, tem uma força. Se esticar mais ainda, fala, caramba, tem a força maior ainda. Se esticar menos, tem uma força menor. Então a gente usa sempre a ideia da mola para fazer medida de força. Ó, você quer saber se isso é pesado? Bote aí uma mola, segura na ponta da mola. Se esticar a mola é pesado. Se esticar menos a mola é mais leve. Isso para massas, né? Que eu estou falando, na gravidade. E se você quiser botar um objeto na ponta de uma mola e puxar muito, você vai dizer, olha, isso é muito pesado. Então a mola é o que a gente usa, né, como balança. Então a maioria das balanças tem algum tipo de mola dentro, né? Ou então tem um braço, né, tem um braço de um pivô, um braço de alavanca. Isso também existe. Muito bem. Então isso aí começa a aterrissar essa ideia. Só que ficou feio, né? Ficou feio porque na transparência anterior você não percebe direitinho que tem um campo elétrico. Aqui, quando eu volto e faço a mesma figura e desenho o campo elétrico da carga-fonte, fica todo mundo mais tranquilo. Ah, entendi. Tem a carga-fonte que gera um campo elétrico representado por essas setinhas. E tem a carga-teste que eu botei dentro do campo elétrico que sofre uma força. Agora, beleza, entendi. Ou seja, as linhas de campo servem para a gente visualizar o que está acontecendo em termos de campo elétrico. Lembre, campo elétrico não tem cheiro, campo elétrico não tem cor, campo elétrico não faz aquela movimentazinho que transparência faz, né? Filme de... Quando tem filme... É engraçado, tem filme... Aí tem um Homem Invisível. Aí o Homem Invisível passa, as coisas mexem um pouquinho assim. Parece até que você está na estrada, né? Na estrada, o asfalto muito quente, sobe aquele calorzinho assim, né? Você vê os objetos mexendo atrás, por causa do ar quente. Então não tem esse efeito, não tem nada. Você não percebe de jeito nenhum. Você só vai perceber colocando a carga teste lá dentro. Então a única forma de você ter nenhum contato com o campo elétrico para perceber ele é usando uma carga teste. Como é que eu obtenho uma carga teste? É fácil. Pega um bastãozinho, aquele de borracha, de vidro, atrita, né, e vem com ele andando, né? Ele vai sentir o campo elétrico ali através do bastãozinho. O bastãozinho vai ser puxado e empurrado para lá e para cá conforme o campo elétrico. Então é nesse nível aí, a coisa é básica. Para ter compatibilidade é vantajoso pensar numa carga fonte de campo elétrico e outra carga teste dentro do campo elétrico. Então, para a gente simplifica muito a gente pensar em termos de, ó, tem uma carga fonte, ela gera um campo elétrico em torno dela, eu quero verificar o campo elétrico, boto uma carga teste. Então, este pensamento simplifica muito. Simplifica, tá? Porque você não tem que lidar com o campo elétrico da carga teste. Então, note aí que eu só desenhei o campo elétrico da carga fonte. Eu não desenhei o campo elétrico da carga teste. Aí você vai perguntar, a carga teste não tem campo elétrico? Eu falei para vocês que toda santa carga, quando nasce com o quê? Com campo elétrico. Toda santa carga vai morrer com o quê? Com o campo elétrico. Esse casamento não tem divórcio, é para sempre. Carga nasceu, campo elétrico. É isso que quer dizer carga. É uma coisa que tem campo. E o que quer dizer o campo? Geralmente é que tem carga. Tem campo que não tem carga, mas toda carga tem campo elétrico. Aí, tá? Você vai começar a falar assim, olha, eu tenho uma carga fonte, Q maiúsculo, que gera um campo elétrico, aí eu usei o símbolo de E, vetorial, e botei um Q maiúsculo aqui para lembrar para vocês que este campo é o da carga fonte. Nem sempre você vai ver esse Q maiúsculo aqui. Eu botei por conveniência, para você saber que este campo, que eu estou colocando a letra E, são essas linhas de campo aqui. Esse E, então, é meio esquisito assim, porque esse E está dizendo, ó, tudo isso é o E.
E dentro de tudo isso, eu botei o quê? Uma carga teste. Tá aqui, ó, Q0. Automaticamente eu tenho o seguinte, ó. A força, que é um vetor, sobre uma carga teste sempre é positiva, é igual ao produto da intensidade da carga escalar e o campo elétrico do vetor. O campo elétrico que é um vetor, ou seja, é igual ao produto da intensidade de carga, que é o Q0, que é um escalar, multiplicado pelo valor do campo elétrico, tá? Que também é um vetor. Ok? Isso quer dizer o seguinte, que campo elétrico aumenta, força aumenta. Campo elétrico diminui, força diminui. Valor da carga teste continua a mesma. Se uma expressão dessas é igual, uma igualdade dessa é verdade para vetores, ela também é verdade para os módulos. Então fique atento aí. Isso sempre vai ser possível. O campo da carga teste, novamente, não é mencionado. Ia bagunçar a nossa lógica. Aí você ia perguntar por quê? Ninguém perguntou ainda por quê. Pelo seguinte, tem uma razão muito forte aqui. Pense aí na situação. A carga Q maiúsculo está empurrando a carga Q0 para longe. Aí eu pergunto para você, a carga Q0 está se empurrando para longe? Uma coisa consegue se empurrar? Antônio, você às vezes troca uma lâmpada em casa. Você vai, pega a escada, bota ali, sobe na escada e ó, desatarracha a lâmpada e bota a lâmpada nova. Você trocou a lâmpada. Imagine que você não achasse a escada, fosse procurar, não, emprestei para o vizinho. E o vizinho não devolveu. É tarde da noite, está escuro. Eu quero trocar a lâmpada. Aí eu tenho uma ideia incrível para você. Se você não tem escada e não alcança a lâmpada, eu vou ter uma ideia para você. Você bota um tênis, desamarra o cadarço. Você segura o cadarço da direita com a mão direita, o cadarço da esquerda com a mão esquerda e puxa para cima. E você se ergue até chegar à altura. E aí você troca a lâmpada. Isso funciona? Não. Já tentou fazer alguma vez? Se erguer pelo cadarço? Impossível, porque a nossa lei não vai funcionar assim. Não vai funcionar. Isso é uma força que uma pessoa gera e ela aplica sobre ela própria. Imagine que estou em uma corrida, estou quase chegando lá, mas tem um cara um pouquinho na frente. Aí eu boto a mão nas minhas costas aqui, eu vou me empurrar para andar mais rápido. Funciona você se empurrar? Você consegue se empurrar e andar cada vez mais rápido? Devido ao empurrão? Você não consegue, não. Assim como você não consegue se erguer puxando pelo cadarço. Todos esses são exemplos de uma força aplicada a ele próprio, ou seja, uma autoforça. Então, eu não coloco aqui o campo da carga teste, porque este campo não vai conseguir empurrar a própria carga teste. Então, eu estou preocupado com empurrão na carga teste. Isso quer dizer que não tem empurrão na carga Q maiúsculo? Tem sim. Tem um empurrão lá na carga Q maiúsculo, mas eu não estou preocupado com ele, estou preocupado com a carga teste, porque a carga teste é a que eu uso para testar se tem um campo elétrico. Essa distinção é essencial.
simplifica muito todo o tratamento do eletromagnetismo. Muito bem. Sobre as linhas de campo, tá? Então, observe o seguinte. Eu desenhei aqui inicialmente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 linhas. E agora eu desenhei uma linha a mais. Só para chamar a atenção para vocês que tem uma linha de campo que passa onde a carga está. Porque a gente falou que tem campo em todo o espaço. Mas acontece é que se eu desenhasse tantas linhas que eu conseguisse cobrir todos os pontos da tela com as linhas, ia ficar uma bagunça, ninguém ia entender meu desenho. Então, para entender meu desenho, eu não desenho todas as linhas, que são infinitas, eu desenho somente algumas poucas, representando todas as linhas. Então eu escolho. Ok? Então as linhas de campo representam a carga campo elétrico. Então a carga fonte gera um campo elétrico, né, em torno dela. Essas linhas estão representando este campo. Essas linhas divergem a partir do positivo. Então elas nascem no positivo e divergem. Divergir quer dizer se espalhar a partir daquele ponto. Então, se você, por exemplo, está em cima de uma escada e você pega um balão, uma bexiga cheia de tinta, e você deixa cair no chão, ela bate, poca e se espalha. Você pode dizer que as linhas que se formam são as linhas que divergem a partir do ponto de colisão. Ou, se você tiver uma carga negativa, as linhas, em vez de se espalharem a partir daquele ponto, elas mudam de sentido e convergem para aquele ponto. Ou seja, nesse desenho aqui, se essa carga do meio fosse negativa, a carga fonte fosse negativa, em vez das setinhas estarem apontando para fora, elas iam apontar para dentro. Outra coisa, as linhas se estendem até o infinito. Botei até uma interrogação do lado. Isso é meio que verdade. Por que não é totalmente verdade? Pelo seguinte, a gente falou que o número de cargas positivas no universo é aproximadamente igual, na verdade é exatamente igual, ao número de cargas negativas. A gente sabe pouca coisa sobre o universo, mas já deu para perceber isso. Que a quantidade de positivo é aproximadamente igual à quantidade negativa. Então, isso quer dizer que se eu tenho um positivo aqui, a carga fonte, olha, tem um negativo dela em algum lugar aí. Deve estar bem longe, mas que ele tá. E essas linhas estão saindo daqui indo para esse negativo. Mas no meu desenho aqui, nessa região aqui, próximo da carga, eu estou vendo as linhas retas, não estão fazendo curva. Elas vão precisar fazer curva para procurar esse negativo, né? Isso quer dizer que essa negativa está bem longe. Mas, em tese, a gente pode dizer, olha, as linhas vão se estender até o infinito. Outro problema também, que é o seguinte, se você tem qualquer coisa... Na física, nós não acreditamos em infinitos. Nós não acreditamos nem que o universo é infinito. A gente acha que o universo tem, por exemplo, um número de estrelas. É o número de estrelas que a gente consegue ver. A gente acha que tem um número de galáxias. Então a gente consegue até fazer animações, desenhos sobre isso. A gente não imagina que a gente possa ver a menor coisa de todas. Porque eu teria que ter o quê? Uma visão infinita, com a precisão infinita. Eu não tenho isso. Ok? Então, a gente não acredita em infinito, então a gente não diz assim, quando a gente fala assim, as linhas se estendem até infinito. A gente sabe que não é verdade. Porque é o seguinte, o campo elétrico, nesse caso aí dessa carga, vai ficando cada vez mais fraco. Se você vai se afastando e vai medindo, você tem que ter uma aparelho de medida para saber, tem que ter uma carga teste. Essa carga teste tem que ter uma força de repulsão. Se você estiver bem longe, que seu instrumento não consegue mais medir essa força de repulsão, então a gente vai dizer que o campo já é zero, né? Então, os aparelhos de medida, tá, só vão indicar o campo elétrico até uma certa distância. A partir daí, ninguém mais sabe o que acontece. Provavelmente, o universo é cheio de ruído.
elétrico. Então, provavelmente, esse ruído elétrico magnético já é muito maior do que a força de repulsão quando eu estou a uma distância muito grande. Então, a repulsão, tá? Em comparação ao ruído de fundo. O que é o ruído de fundo? É o seguinte, pega um rádio desses velhos aí que tem aquele botãozinho de rodar para lá e para cá e bota entre duas estações. Antigamente, as TVs também tinham isso. Você podia ir para um canal onde não tinha transmissão. Nessa estação do rádio, você ouvia um tsh, ou também nessas estações onde não tinha nenhum tipo de transmissão, você ouve um tsh, e você vê também um bocado de formiguinha na tela. A gente chamava de formiguinha na tela. A tela ficava formigando. Então isso é justamente o campo elétrico e magnético que existe no universo naturalmente, esse chiado. Psh. Todo lugar que você for, que você ligar uma televisão, não tiver na rádio, sintonizado na rádio, ou não tiver sintonizado num canal, você vai ver essa bagunça de fundo. Muito bem. O vetor força, ó, aqui, esse vetor de força tem a mesma direção da linha de campo. A gente fala que o vetor força e a linha de campo têm a mesma direção nessa posição aqui. Como a linha de campo é reta, o vetor de força é paralelo à linha de campo. Mas se tivesse qualquer curvinha na linha de campo, o vetor força ia ser tangente à linha de campo. Ok? Então, o vetor força, na situação mais geral, é sempre tangente à linha de campo elétrica na posição em que ele se encontra. Ok. Muito bem. Fique atento a alguns detalhes. Primeiro, quando eu desenho linhas de campo, tá, elétricas, eu geralmente faço isso em um papel. Mas os campos elétricos ocupam o espaço em 3 dimensões. Isso quer dizer que o meu desenho tem certas limitações. Aqui fica claro, ó, eu desenhei aqui 8 linhas. O espaçamento entre duas linhas, o espaçamento angular é de 45 graus, dá para ver. Aqui vai ser 45, aqui já é 90, tá vendo? Daqui para cá é 90 graus. Então você percebe logo isso. Se eu tivesse as mesmas linhas equispaçadas, mas soltas, né, livres para serem espaçadas em 3D, podendo sair da tela aí o ângulo ia ser maior do que 45 graus. O ângulo entre duas linhas adjacentes ia lá para 100 e poucos graus. Ok? Então, tem esse limite, né? O desenho é 2D e a situação real é 3D. Geralmente eu faço o quê? Eu desenho um corte da situação tridimensional. Outra coisa que é importante, a densidade de linhas de campo indica onde o campo elétrico é mais forte. Então, bem aqui nessa região, ó, o campo elétrico, as linhas são bem distantes uma da outra. Aqui elas são mais próximas, mas elas são mais próximas mesmo nessa região aqui, ó. Isso quer dizer que o campo dessa carga-fonte é muito mais intenso aqui, ele é fraquinho conforme eu vou me afastando. Então, a densidade das linhas é proporcional à intensidade do campo elétrico. Muito bem. E aí eu posso fazer uma representação vetorial também. Então, em vez de usar as linhas de campo aqui, eu optei por mostrar os vetores. Então, você está vendo aí o campo elétrico de uma carga-fonte. Aí tem a pergunta, aí não era eletrostática? Que negócio de ficar rodando é esse? Imagine que a câmera que está rodando, a câmera está dando voltas na carga para você poder ver todos os lados. E você vê cada um desses cones aí representa um vetor que está apontando para longe a partir do centro. Você percebe então uma estrutura tipo pinaúna, né? Olha lá, ó. Esse campo elétrico a gente chama de E com um Qzinho
do lado, que é o campo elétrico da carga fonte pontual, que está bem na origem. Eu suprimi o desenho da carga na origem para você apreciar somente o campo elétrico. Atenção! Mudança de paradigma. O campo existe e, em particular, pode ser calculado em cada ponto do espaço. Então é muito importante a gente ter essa atenção. Tá aqui. Muito bem. Compare. A gente falou sobre a força de Coulomb. A força de Coulomb tinha essa cara aqui. Era constante eletrostática, que é 9 vezes 10 a nona, multiplicado por Q1, multiplicado por Q2, dividido por R ao quadrado. A gente também falou que a força sobre uma carga teste é Q0 vezes o modo do campo elétrico. Então, se você comparar essas duas expressões aqui, você vai chegar à conclusão que o modo do campo elétrico, nesse caso, para a carga-fonte, é justamente Kq sobre R ao quadrado. A gente chama este campo do campo de Coulomb. Essa aqui é a expressão matemática para aquela animação que eu mostrei agora há pouco. Se você escrever essa expressão aqui num aplicativo que faz desenho em 3D, ela faz aquele desenhozinho da Pinaúna que a gente viu agora, que estava rodando, que vocês olharam e viram. Ok? Então essa é a expressão para o campo elétrico de uma única carga pontual. Então esse campo é essencial, ele é fundamental. Existem outros, a gente vai ver daqui a pouco. Que outros campos são esses? São campos de distribuições diferentes, distribuições de cargas diferentes. Ou seja, em vez de ter uma única carga que tem esse campo, eu vou ter duas, já não tem esse campo. Se eu tiver 3 cargas fontes, o campo também não é esse, já é outra. Se eu tiver 4 cargas fontes, já é outro campo. E se eu tiver assim tantas cargas que formam uma linha de cargas infinita, digamos aí, o campo já é outro. E se eu tiver tantas cargas espalhadas em uma placa, tá? Como é que é o campo? Já é outro campo. Então, a gente vai ter uma expressão matemática para cada um desses campos. Então, claro que se eu for pedir alguma informação em avaliação, de avaliação, sobre outras distribuições, eu vou dar para você a expressão para o campo elétrico, mas vou querer que você calcule, por exemplo, o campo elétrico resultante. Ok. Note o seguinte, ó. Essa primeira expressão é o módulo da força de Coulomb determinada experimentalmente entre duas cargas pontiformes, Q0 e Q maiúsculo, cujos centros de carga estão à distância de R quadrado. Aqui, essa segunda expressão, com essa setinha aqui, o que é isso? É o módulo da força de natureza elétrica sobre qualquer carga dentro de um campo elétrico de origem externa. Então, é essa aqui a expressão, a segunda expressão. Foi comparando essas duas que eu cheguei a essa conclusão aqui, que o campo de uma única carga tem essa cara. Eu posso usar isso para calcular. Daqui a pouco a gente vai fazer isso a seguir. Tá aqui. Então, eu tenho o seguinte. Exemplo. Uma carga fonte que tem uma carga Q igual a 6 microcoulombs se encontra no ponto P. Eu fiz um desenhozinho aqui, ó. A carga é positiva. Determine o módulo, direção e sentido do campo elétrico no ponto S. Então, eu não desenhei o ponto P e o ponto S em termos das coordenadas. Eu vou até corrigir um erro aqui. Bom, aqui na verdade não era 3. O exercício é 4. Então, eu vou querer que você tente resolver essa questão aqui. Está aqui o campo elétrico. Estão aqui os valores. E eu quero que você faça um desenho primeiro. Usando o sistema de coordenadas, bote uma carga no ponto P. Desenhe onde é o ponto S. Calcule o campo elétrico ali. E mostre módulo, direção e sentido desse vetor no ponto S. Tente fazer o exercício. O para-ordenado aqui é P. A coordenada x é 3 centímetros, a coordenada y é 0. O S, eu tenho a coordenada x é 0, a coordenada y é 4 centímetros. Tente fazer. Eu vou dar para vocês aí alguns minutos
E depois a gente corrige. Vamos aí uns 4, 5 minutos. Tá? Tente fazer mesmo. Fazer a conta. Eu estou com dificuldade. E você, Antônio, tá conseguindo? O que eu estou fazendo aqui? Ok. Vocês estão usando o headphone? Ou está usando o alto-falante do computador? O alto-falante O alto-falante, não é isso? é. Ok. Professor, o R é igual a 5? O R é igual a 5, exatamente. Exatamente. Como é que você obteve isso? Pelo teorema de Pitágoras, botando Exato, no gráfico e aí fazendo. Aí o R vale dar a distância. Quando você tiver a resposta, me avisa que a gente faz junto, tá? Dá 2160? Bora fazer. Bora fazer que a gente verifica. Certo. Ok, vamos embora verificar aqui o nosso desenho. Eu tenho o eixo vertical e o eixo horizontal. Deixa eu melhorar isso, que esse meu vertical não ficou vertical. Eita, acho que eu tô com agora. Então, você tem o ponto P é 3 centímetros, né, em X e 0 em Y, e o ponto S é 0 em X e 4 do outro lado. Então, eu vou ter aqui, ó, o ponto P, 0, né, no X. Tá certo isso? Contrário. É 3 e 0. Então, eu tenho 1, 2, 3. Vou estender o eixo um pouquinho mais aqui. E aqui eu tenho 4. 1, 2, 3, 4. Deixa eu estender um pouquinho mais aqui. Setinhas. Então, no ponto P, ele está bem aqui, eu tenho uma carga. Essa carga é Q positiva. Então, eu vou botar aqui, tá? A carga Q. E bem aqui eu tenho o ponto S. Vou botar aqui uma bolinha aqui
é o meu ponto S. Então, a distância até o ponto S é essa linha reta aqui, ó. Bem nesse ponto vai ter o vetor campo elétrico na mesma direção da linha. Então, eu posso botar aqui o meu vetor. Tá aí o vetor campo elétrico. Eu posso usar o símbolo E para ele. A partir da carga Q. A carga Q, ela está bem aqui, nesse ponto P, e caso o campo elétrico lá. Como aqui eu tenho 3 centímetros, e aqui eu tenho 4 centímetros, eu posso calcular a hipotenusa, justamente o valor de R. R vai ser igual a raiz quadrada de 3 centímetros elevado ao quadrado mais 4 centímetros elevado ao quadrado e raiz disso tudo. Isso vai dar então 5 centímetros, que eu vou converter logo para metro, porque no SI a gente vai precisar de metro. Então nosso R vai ser igual a, você pode colocar 0,05 ou simplesmente 5 vezes 10 a menos 2 metros. Aí eu vou preferir então a notação científica. O campo elétrico em módulo vai ser igual ao valor de K multiplicado por Q dividido por R ao quadrado. Esse K é 9,0 vezes 10 elevado a nona Newton vezes metro ao quadrado sobre Coulomb ao quadrado, multiplicado pelo valor da carga. Antônio, você lembra o valor da carga? Quanto que era? 6 microcoulombs. 6 microcoulombs, exatamente. Então eu vou ter aqui, ó, 6 vezes 10 microcoulombs é menos 6 coulombs. Então já transformei em coulombs. Dividido pela minha distância ao quadrado, que é 5 vezes 10 a menos 2 metros elevado ao quadrado. Fazendo a minha conta aqui, eu vou usar uma calculadora científica. Você deve também puxar sua calculadora científica e estar usando em paralelo para saber que a gente está todo mundo em sintonia. E eu tenho como resultado aí 2,16 vezes 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, a sétima newtons por coulomb. Um pouquinho diferente do seu resultado. Eu vou verificar de novo. Você Professor, viu? porque eu esqueci de transformar o centímetro em metro. Ah, ok, pronto. Ok. Aí, o seguinte, note que a gente está usando uma carga de microcoulombs a uma distância de centímetros e o resultado vai dar um 10 a sétima.
Então, são números que a gente vai se acostumando quando a gente lida muito com eletrostática. Que é, a gente usa muito de micro até nanocoulombs. A gente vai ter campos elétricos de 10 a terceira até 10 a nona, mais ou menos. Essa é a faixa dos campos elétricos usuais, né, na eletrostática. Então fique atento, tá? Porque geralmente você tem que acostumar um pouquinho com esses grandes números para não errar na calculadora, para não errar em outras contas. Bora fazer outros exemplos. Considere uma carga-fonte elétrica pontiforme Q igual a 1,5 nanocoulombs. Dessa vez colocada aqui ó, na origem do sistema de coordenadas. Determine o módulo, a direção e o sentido do campo elétrico para cada caso, sendo as distâncias. Até A eu tenho 1 centímetro, até B eu tenho 2 e até C eu também tenho 2. Ok? Sempre medido a partir da carga-fonte, respectivamente, A, B e C. Professor, a tela está travando. Ou seja, o som está na frente da tela. A tela Entendi. Não... Deixa eu ver se eu consigo melhorar isso. Entendi já. Tadã. Melhorou agora? Foi erro do operador. Consegue ver a tela? Consigo ver a tela, mas quando o senhor fala, o som vem na frente primeiro, Entendi. Aí depois, por muito tempo, que vai tem alguma coisa arrastando aqui. Entendi. Tem alguma coisa arrastando aqui, eu já sei o que é. Ele está pedindo algumas configurações aqui e eu não vou querer fazer isso agora, porque pode funcionar ou não funcionar. Vê se melhorou agora. Melhorou, Antônio? A tela apareceu, melhorou. Vamos levar. Ele está avisando aqui que eu teria que fazer algumas reconfigurações. Eu não esperava isso. O que acontece é o seguinte: esses programas que a gente usa para poder gravar acaba forçando a CPU. Eu estava sem gravar, estava com o uso de CPU de 10%. Fazendo aqui, conversando com vocês e indo adiante, de repente o uso de CPU foi para 30%. Então, quando a gente chega em 30%, começa a competir com outros aplicativos que estão abertos. Então, aí ele começa a engasgar. Bora ver se a gente consegue fazer aqui funcionar. Eu estou tentando fechar o máximo de coisas para diminuir essa carga na CPU. Muito bem, tente fazer o exercício, ok? E antes da aula foi engraçado, porque eu abri esse aplicativo, né? E aí ele acusou logo que tem uma atualização. Aí eu fiquei com vontade de apertar para atualizar antes da aula. Mas você fica com medo que alguma coisa saia errada e você não consiga transmitir, porque tem várias coisas aqui concatenadas para que essa transmissão funcione. Eu acho que tem espaço para melhoria ainda, mas que é complexo, é complexo. Você vê, você tem um aplicativo rodando para poder pegar o áudio de vocês
e colocar junto com o meu áudio, porque meu áudio é em um canal, que é o microfone, e o áudio de vocês vem de dentro do computador, vem da internet. Então são dois canais totalmente independentes. Então tem um aplicativo que junta essas duas coisas. Tem outro aplicativo que vai poder juntar essas coisas todas, assim, imagem da tela, imagem da câmera, mudar de cena, assim por diante, né? E pegar esses sons todos e juntar. E ele passa essa informação toda para um outro aplicativo que é o conhecido como uma câmera virtual. Esse aplicativo pega as informações de saída desse outro aplicativo que estava rodando antes e transforma isso em alguma coisa que pode ser transmitida pelo browser que está rodando também para o Google Sala de Aula, né, para o Google Meets. E é isso que vocês recebem do lado de vocês. Ou seja, tem uns 4 ou 5 aplicativos rodando simultaneamente para que isso aí aconteça. Semestre passado, a gente não precisava disso tudo. Semestre passado era suficiente a gente usar somente o Google Meets. Só com o Google Meets eu fazia tudo. Mas aí, a partir do momento que o Google Meets suspendeu a gravação, aí todo mundo teve que improvisar. E aí cada um achou um jeito diferente de fazer. O meu jeito é mais complexo, eu acho, em média. Mas ele tem mais recursos. Se conseguir rodar sem saturar a CPU, ele roda perfeito. E o problema de saturar a CPU também vem. Aí tem outro problema, que o meu computador tem uma arquitetura diferente. Ele usa um chip que usa. Ele, em vez de ser Intel, ele é ARM, né? E o ARM é bem diferente. É um chip muito esquisito mesmo. E o que ele faz? Ele faz o show desse chip, ele é que ele não só é rápido, mas ele também não aquece. Ou seja, eu consigo fazer tudo isso sem o computador estar pegando fogo. Então, você não ouve, por exemplo, ventiladores rodando, porque o computador está friozinho, está rodando frio. Bem, chega de explicação. Resposta já? Esse aí é mais fácil, né? Mas sempre que isso acontecer, me avise, porque aí eu olho se tem uma coisa rodando, se dá para diminuir a carga na CPU, e geralmente dá. Por exemplo, eu tirei a imagem, né? Vamos ver se voltando a imagem, se ele satura de novo. E nessa atualização que chegou hoje, ele estava anunciando que ele consertou um código de compressão que era desnecessariamente complexo. Isso quer dizer que se eu atualizar, isso vai ficar mais suave, mais rápido. Pô, a gente devia ter na licenciatura também uma aula de como dar aulas à distância para vocês aprenderem tudo isso. São ferramentas poderosas. Se vocês não souberem já, né? Quem é gamer geralmente conhece essas ferramentas que nós estamos usando. Você é gamer, Antônio? Você é gamer, Ana? Não, eu não sou gamer não, ainda não. Ainda não, Ainda professor. não. E você, Ana? Também não. Essa galera que é metida em jogos aprende pra caramba
aprende muito de computação. Não joguinho besta, sabe? Mas quando os caras levam esses jogos poderosos, eles ou entendem de máquina ou não conseguem nem montar o computador que consegue rodar aquele jogo. Dá pra ver que essa comunidade de gamers vai ser muito importante no futuro da humanidade. Isso é óbvio. Eu estou aprendendo um pouquinho de programação. Ah, que bom! Qual a linguagem? Eu estou trabalhando com Arduino. Vou botar você para aprender a programação também. Vamos embora ver se a gente consegue. Você, você pode usar. Eu tenho uns aplicativos, eu tenho uns. Seria um laboratório virtual para usar Python. Então seria uma boa coisa para você aprender Python, porque Python serve como janela para o Arduino, na boa. Eu estava vendo uma introdução a Python também para ver como é. Pronto, vamos fazer isso então. Vai ser beleza. A gente podia botar até como o seu trabalho para a unidade. Você vai gostar, é legal. E você vai aprender bastante coisa. Pronto, resposta Certo. já? Aqui então eu tenho o seguinte, ó. Eu tenho o sistema de coordenadas, aqui no canto tem uma carga positiva. Está na origem dos eixos. Aqui o eixo Y. E aqui o eixo X. E aí você tem os pontos definidos. Aqui está o A. Aqui está o B. E o C está bem aqui nessa posição. É que minha tinta acabou, deixa eu recarregar. É tal que você percebe o seguinte, que aqui é 2 centímetros, aqui é 1 centímetro, e aqui é outro centímetro, para um total de 2 até B. Então você quer aí desenhar primeiro, aí note que na questão anterior eu desenhei o vetor campo elétrico, né, direção e sentido. Então eu sei que em A o campo elétrico está para cima, apontando para cima. Eu sei que em B o campo elétrico também está para cima. Falta ainda eu definir os tamanhos desses vetores. Então posso fazer isso fazendo uma conta para poder desenhar os campos elétricos. Em C é óbvio, está apontando para a direita. Dá para ver também que, devido à distância, o campo elétrico em B vai ter o mesmo tamanho do que o campo elétrico em C. Então, eu tenho o campo elétrico, tá? Em A vai ser igual a K, a carga Q, sobre a distância RA ao quadrado. Então, eu vou ter 9 vezes 10 a nona, Newton vezes metro ao quadrado, sobre Coulomb ao quadrado. A carga Q, ela foi dada como sendo 1,5 nanocoulombs, então eu tenho 1,5 nanocoulombs, então 10 a menos 9 coulombs, dividido pela distância de 1 centímetro. Então isso é 1 vezes 10 a menos 2 metros elevado ao quadrado. E se você fizer essa conta, você percebe o seguinte, ó, que o 10 a nona exatamente corta com 10 a menos 9. Aqui eu tenho um 10 a quarta que sobe, e o 9 vezes 1,5 vai dar 13,5. Então eu vou ter como resposta 13,5 vezes 10 a quarta unidade Newton por Coulomb.
O campo elétrico em B vai ser K, a carga Q, sobre a distância até B elevado ao quadrado. E observa o seguinte, ó, a distância dobrou. Então, eu posso colocar aqui KQ, a distância dobrou, então é a mesma coisa que RA multiplicado por 2 elevado ao quadrado. 2 ao quadrado é 4. Então, isso vai dar justamente 1 quarto de KQ RA elevado ao quadrado. Mas esse valor aqui eu já calculei na questão anterior. Então, é só eu pegar 13,5 vezes 10 a quarta Newton por Coulomb e dividir por 4, que vou ter a resposta certa. Aí eu quero fazer do outro jeito. Faça, não tem problema. Eu só estou economizando usar a calculadora. Então, 13,5 vezes 10 a quarta, dividido por 4, vai dar, então, 3,37. Se você quiser botar todos os numerozinhos, é 375 vezes 10 elevado à quarta, novamente Newton por Coulomb. E o campo elétrico em C é igualzinho ao campo elétrico em B, que vai dar a mesma coisa. Muito bem. Eu posso então desenhar os vetores do campo elétrico. Aí vou usar o vermelho, tá? Esse vetor aqui, ele é para cima, ele é grande. Esse vetor aqui é 1/4 do tamanho do outro, pequenininho. E esse aqui também é 1/4 do tamanho do campo elétrico em A, pequenininho. Então, eu tenho dois vetores pequenos e um vetor grande. A gente vê o seguinte, que se a distância até o ponto onde eu calculo o campo elétrico dobra, o campo elétrico, ó, cai para 1/4, devido justamente ao quadrado que existe, ó, no denominador. Então, esse quadrado faz com que toda vez que eu dobre a distância, ele faça o campo elétrico cair para 1/4 do seu valor. Isso é uma boa regra para estar sempre lembrando. Alguma pergunta? Alguma dúvida? Não, tranquilo. Tá. Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou mostrar aqui alguns exemplos. Isso vai ficar na gravação, inclusive. E aí eu quero que vocês trabalhem nesses exemplos para a próxima semana. São justamente esses exemplos que eu também vou colocar no semanal, tá? Então você pode adiantar já. Muito bem, uma dica, ó, o campo elétrico em torno dessa carga é o mesmo campo, é um só campo. Não é que tem 3 valores diferentes ou 3 campos diferentes. É o campo elétrico que tem diferentes valores a depender da posição. Ou seja, ele é um campo que tem dependência espacial. É que nem, por exemplo, o vento. O vento, quando alguém fala assim, ó, o vento deu, como deu recentemente, quase 60 km por hora, né, em alguns lugares. Então, isso aí não quer dizer que o vento só tinha essa velocidade. Não, ele tinha diferentes velocidades em diferentes pontos. Onde estava justamente o medidor de velocidade do vento, deu esse valor. Ok? Então, funciona como um valor médio, né? Mas o campo elétrico tem valores diferentes para posições diferentes. Você tem que ficar atento a isso. Mas é o mesmo campo elétrico. Isso é difícil de se acostumar.
Exemplo, pesquise na aula da semana passada e desenhe o campo elétrico dessa carga. Também dei nessa aula também. Qual a relação entre os vetores desenhados na questão anterior e as linhas de campo elétrico? Então, você vai começar a desenhar as linhas de campo. Eu vou pedir para você desenhar linhas de campo em avaliação. Então, você tem que ir se acostumando a desenhar. Se você não se acostumar, você não vai conseguir na hora. Então é uma coisa que você tem que realmente se debruçar e começar a desenhar as linhas de campo. E você tem que desenhar também com atenção aos vetores do campo elétrico que você desenhou na questão anterior. Então você vê qual é a relação entre elas. A gente já discutiu também nessa aula, se você voltar um pouquinho, a gente discutiu essa situação específica. Muito bem, agora é o pulo do gato. Determine a força elétrica sobre uma carga teste colocada primeiro em A. Então eu coloquei uma carga teste aqui. Eu quero saber a força sobre ela. Depois eu peguei essa carga teste, vou botar em B. Depois eu vou botar em C. Em cada uma dessas situações eu quero saber o valor da força sobre a carga teste. Desenhe os vetores de força em cada situação. O que acontece se a carga fonte é negativa? Então, se tem uma carga negativa aqui, o que acontece com os vetores de força? Isso é para você praticar a ideia de que a partir da definição do campo elétrico, você pode obter a força. Você não precisa usar a expressão de Coulomb toda vez. Então, fique atento. Tá? Muito bem. Determine a força elétrica sobre uma carga teste colocada na... A gente já falou isso. Observe que a carga teste positiva mostra a direção do campo elétrico onde é colocada. Ela testa o campo elétrico. Desculpe a transição foi esquisita aí. Não foi eu que coloquei, não. Isso aí veio automaticamente. Veio de herança aí, de algum outro slide. Existem outros campos elétricos. Ou é só o campo de Coulomb? Aí que tá. Se você pega essa situação, isso aqui é o último slide, tá? Então agora é diferente a situação. Eu tenho os pontos A, B e C. E eu tenho a carga Q1, que é positiva, e a carga Q2, que é negativa. Ou seja, eu tenho duas cargas fontes. Note, ou lembre que o símbolo Q1 e o símbolo Q2 não tem positivo nem negativo. É sempre um número positivo. O positivo e negativo vai ser considerado, né, quando você for desenhar os vetores de atração e repulsão. Aí eu peço, determine o módulo, a direção e o sentido do campo elétrico, né, em A, B e C. Aqui nessa transição eu botei até a palavra campo elétrico resultante. Eu não gosto de campo elétrico resultante, porque isso mexe com a cabeça do aluno. O aluno acha que tem campos elétricos diferentes, né? E na verdade é um único campo elétrico. Acontece que campo elétrico é uma grandeza vetorial. E como sendo uma grandeza vetorial, ele soma como vetores. E soma de vetores vocês conseguem fazer. Se não conseguir, fale comigo. E também pesquise na internet, tá? Soma de vetores, que a gente vai precisar muito de soma de vetores nos próximos capítulos. Perguntas, dúvidas? Deixa eu colocar o link no chat para vocês fazerem a presença. É tão engraçado aqui, 2 alunos e a gente fazendo o link no chat. É só porque eu estou desenvolvendo esse método aí para ter o registro, tá? Aí eu estou fazendo todas as minhas turmas. Vão desculpando aí. De fato é uma burocracia meio desnecessária. Ok. Pronto. Aí vocês podem clicar e fazer a chamada. Tá bom, minha gente. Muito obrigado. Eu vou parar a gravação por aqui. E vou ver como é que ela ficou também. Tomara que ela ficou bem. Ok, minha gente. O link apareceu como se dizendo que eu não posso preencher novamente.